A paz do Senhor, irmãos. Como eu sempre falo, né? É ótimo, é maravilhoso estarmos aqui nesta manhã maravilhosa que Deus nos concedeu, né? Mais um dia, o nascer do sol, né? O pôr do sol mais tarde, cada dia para que a gente possa adorá-lo, né? Louvá-lo a Ele por tantos benefícios, tantas bênçãos que Ele nos concede, né? Estarmos aqui é uma bênção, irmãos, né? Somos poucos perto daquela classe ali que são 22 irmãs, só uma classe. É o dobro daqui praticamente, somos 13, né? Mas estamos aqui. E sempre é bom, sempre convidar alguém mais, um irmão, né? Passar uma mensagem convidando o irmão, é sempre bom. Eu faço isso. De vez em quando eu passo mensagem para alguns irmãos, né? Convidando. Então vamos juntos fazendo esse trabalho. Hoje, irmãos, é lição 10, né? 8 de setembro de 2024. O que nós estamos estudando mesmo? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o trimestre que nós estamos estudando. Ele governa o mundo. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Ruth e Esther traz muito para a nossa vida hoje aqui em Rio Maria. Muito. A palavra de Deus ela é cheia de princípios, ordenanças para a nossa vida, irmão. Então, que nós recebamos essa palavra, que nosso coração seja sensível a ela, sensível à palavra de Deus, que haja mudança. Qual é a mudança? Redirecionamento, por exemplo, aqui entre nós, redirecionamento de vida. É para isso que serve a palavra, irmãos. Não é isso? Não é? E para isso nós estamos aqui. Hoje, 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. Já viram aí lá na lição? Bem na tela aí. Está dizendo aí, ó. É lá em cima. Lição 10, 8 de setembro, Dia Nacional de Missões, né? Então, acho que cabe uma reflexão aí, né, sobre missões também. Hoje é Dia Nacional de Missões. Por vocação natural, todos nós somos missionários, né? Por vocação natural. Não é só, como se diz assim, né? O dia da mãe é todo dia. O dia dos pais é todo dia. Nós não falamos isso quando é o dia das mães? né? Então, o dia de missões também, Dia Nacional de Missões, todo dia é dia de orar, é dia de interceder, é dia de contribuir de alguma forma com a obra missionária. Irmão? Né? A obra missionária não tem outro plano de Deus. E eu espero que também vocês, todos nós, queiramos estar nesta obra. Tá? Não queremos ficar fora, né? Deus ele vai fazer a obra dele. Agora vai ser com a gente ou sem a gente, né? Então é isso que a gente tem que refletir. Dia Nacional de Missões é 8 de setembro de 2024, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a gente contribui pouco, a gente fica alheio a isso. Não, isso aí é no sangue do crente, certo? Faz parte do sangue do crente fazer a obra missionária, certo? O tema desta lição é o plano de livramento e o papel de Esther. O plano de livramento. Eu acredito que todos nós já passamos por um livramento, né? Todos nós já passamos por um livramento. E o papel de Esther neste livramento foi muito bom, muito grande. Lemos o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Não é isso?
A introdução diz assim, irmãos. Vamos juntos, fiquem à vontade para perguntar. Tentem entender, né? Espero que o professor não fale o que já sabe, talvez o aluno o irmão não leu a revista, né? Está um pouco por fora. Pergunte, que a gente retrocede aí no que precisar, tá? Nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção, né? Então o que houve? Houve uma lei, um decreto real, aonde tinha dia e hora marcada para que todo judeu fosse morto e os seus bens fossem tomados, fossem apropriados. Que situação, né? Que situação complicada. Que situação catastrófica. Eu estava pesquisando aqui, notei aqui, olha, foi marcado para o dia 13 de Adar, né? Não é? Isso aconteceu no dia 13 de Isan. Quer dizer, Isan, dia 14 de Isan seria a Páscoa judaica. Dia 13 houve esse decreto. E dia 13 de Adar seria 11 meses. Eles deram prazo de 11 meses para que todos os judeus fossem mortos. Mas imagine a situação, né? Imagine a situação. Como ficaria se o povo foi com data marcada para ser destruído? Prestem atenção. Como ficaria aquele povo no dia a dia ali? O povo ia saber que o rei não gostava dos judeus. Tinha uma lei que ia matar eles. Podia matar naquele dia. Como é que ficou o dia a dia instantaneamente com o decreto? Naquela capital de Suzã, né? Ficou horrível, né? Quem ia comprar alguma coisa do judeu? Então, acredito que a partir daquele dia, a situação, a vida, o dia a dia de um judeu ficou insuportável ali. Imagine os comentários, imagine a violência, as agressões verbais, físicas, que devem ter acontecido, né? A gente conjectura isso aí, porque se foi lançada uma lei que ia ter data para matar e tomar os seus bens, a partir daquele momento, como que ficou o dia a dia, né? Ficou insuportável, como uma situação muito delicada para os judeus. Mas a partir deste momento, né, houve ação, né? Houve preparação, houve sabedoria, houve prudência, houve o agir de Deus em favor dos judeus. Porque eles têm promessa, eles tinham promessa, e os planos de Deus não se frustram. Amém, irmãos? Não é? Fique à vontade, tentem entender. Aqui, o perigoso plano e o temor de Esther. Perigoso plano aqui, ó. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, né? Mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou ataque
um dos eunucos para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Ester, seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Esse trecho da lição é muito importante, muito enriquecedor, irmão. Não é? Aqui, lamento, choro, compadecimento. Mardoqueu, ao saber desta lei, ele ficou muito triste, chorou, colocou roupa, rasgou suas vestes e colocou roupas de saco, como diz. Na Bíblia a gente vê que Jó se vestiu de roupa de saco. Em Daniel também nós vimos isso. Isso reflete o quê? A tristeza, a profunda agonia que se observa, né? Era um costume fazer isso. Então, se mostra tristeza. Mardoqueu vendo tudo aquilo, que o povo seria exterminado, nem em Jerusalém. Os que foram para lá estavam salvos, porque tudo era reino da Pérsia, né? E ele se indignou. Ele foi para frente do palácio para chamar atenção? Não. Para mostrar, né? Para mostrar que ele era judeu, né? E que ele estava se compadecendo para que Deus tomasse providência em favor do povo, em favor dele, em favor do povo judeu, né? Então, a gente vê essa atitude dele. Se fosse outro, podia assim, muitos poderiam se esconder. Eu acredito que muitos se esconderam. Não queriam dizer que eles eram judeus, né? Não queriam dizer que eles eram judeus. Estavam com medo. Estavam querendo fugir para algum lugar, para um lugar que não sabia que eles eram judeus. Então era uma situação muito complicada. Concordam? Né? Concordam? Né? Muito complicada. Tinha uma ameaça de morte, uma ameaça de tomar os seus bens e matar, né? Dia a dia ali complicado. E outra coisa, Mardoqueu também, como vimos nas lições anteriores, que ele não se curvava, né, a Amã, né, ao ministro Amã. Ele achou então que ele foi o motivo de tudo isso. Quando souberam que ele era judeu, né, com o passar dos dias, né, que Amã não gostava dele por esse motivo, ele não se curvava a Amã, achou que era ele o motivo de tudo isso. E por ele, o povo dele, a raça dele seria exterminada. Uma situação complicada, né, irmãos? Não é? Uma situação muito triste. Então, a gente vê, né, que, como foi falado aqui, olha, Jesus, né, no momento de profunda agonia, né, chamou os discípulos para que não deixasse só, né? Então, vamos ler aqui 1 Pedro 5, 6. Diz assim, ó. Diz assim, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Estamos falando de Mardoqueu, né? Que ele se humilhou ali, roupas de saco, rasgou as suas vestes, né? Para mostrar que ele era judeu.
mas para rogar providência divina. Diz assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Irmãos, se nós queremos providências dos homens também, providências dos homens, clamemos a Deus. Clamemos a Deus. Queremos providências dos homens? Clamemos a Deus. Eu vejo as pessoas dizer: eu não quero saber dos homens não, quero saber de Deus. Ótimo, tudo bem. Mas Deus, Ele usa os homens para abençoar, para exaltar, para honrar. O canal, o caminho é usado através dos homens. Entenderam? Não quero saber dos homens, quero saber de Deus. Muito bem, mas saiba que Deus usa os homens. Então, quantas vezes na nossa vida nós buscamos algo, né? Buscamos algo, buscamos uma providência, uma cura, uma libertação, né? Uma providência divina, uma ação no nosso trabalho. Então, aqui a palavra de Deus diz que devemos o quê? Nos humilhar diante de Deus. E eu sugiro assim, jejuar, né? Orar diante de Deus. Ter essa intimidade com Deus, irmãos. Intimidade com Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno os exalte. Né? O que temos hoje na nossa vida, né? Temos hoje na nossa vida, nós buscamos algo, buscamos, né, algo melhor, buscamos a providência divina, intercedendo pelo irmão, intercedendo por um tio, né? Como em casa a gente está orando por um tio que está muito doente, né? Então a gente tem que nos fortalecer em oração, sabe? Prantos nas orações, choro, irmãos, né? Lamentar faz parte da nossa vida, né? Choro, como está dizendo aqui, faz parte da nossa vida. Lamento, choro e compadecimento, está dizendo aqui o subtítulo, né? Faz parte da nossa vida, irmãos. Não é isso? Quero ler também de novo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Segundo Coríntios, né? Segundo Coríntios 4, 8. Alguém já achou aí? Diz assim, olha aí, observem. O que nós estamos falando? Mardoqueu estava na frente do palácio, né? Roupas de saco, profundamente triste, chorando, lamentando por essa lei, por esse decreto que foi colocado para extermínio do povo de Deus. Ele era um judeu, ele não escondia isso de ninguém, né? Então ele estava numa situação ali praticamente, né, destruído. Mas não, né? Mas não, porque ele confiava, irmãos. Ele confiava. É isso que eu digo aqui, eu falei ainda há pouco. Vamos buscar ali de uma forma intensa a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Não é isso? Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo.
Genesimar, lê a tua versão aí, como é que tá aí? Em tudo estamos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desamparados. Somos perseguidos, né? Perseguidos, porém não desamparados. Batidos, porém não destruídos. É isso aí. Olha, a palavra de Deus diz isso. Vocês já leram esse trecho? Né? Do momento mais complicado ali, Deus ele está dizendo que, apesar de você achar está numa situação complicada, né? Você não está destruído. Ou você pode estar atribulado, né? A tribulação faz parte da nossa vida. Como eu falei, lamento, choro, compadecimento faz parte. Faz parte da nossa vida mesmo, irmãos, né? Mas não devemos ficar angustiados, né? Ficamos perplexos, porém não devemos ficar desanimados. Desanimados não, irmãos. A palavra de Deus está dizendo. Ah, eu estou tão desanimado hoje. Não fale isso, né? Não fale isso. Eu mesmo já falei isso, mas a gente tem que, como eu falei bem no início, que a palavra de Deus faz com que a gente faça com que o nosso coração seja sensível. Não devemos ter um coração duro, sabe? Um coração que não muda mais. Não, cada dia é dia da gente evoluir, cada dia é dia da gente aprimorar como pessoa. Isso aqui é para mim também, né? Muitas vezes eu fico assim, né, triste com algo, mas está dizendo aqui a palavra: somos perseguidos, porém não abandonados, né? Quantas vezes nós dissemos assim, não, sou crente, aí começa a vir seta de um lado, seta do outro, começa aqueles comentários, né? Às vezes no trabalho, né? Às vezes em outro lugar que a gente vai, né? Que é regido ali pelo meio de diversão, da bebida, né? A gente pode passar por isso, mas a gente não tem que omitir a nossa crença, o que nós acreditamos, né? Devemos ser fiéis, irmãos, a isso, né? Somos derrubados, porém não destruídos. Podemos até pegar uma queda, né? Podemos até pegar uma queda, mas nós não vamos ser destruídos, irmãos. Esse trecho aqui da lição, poderia falar aqui o tempo todinho, só dessa parte aqui, porque tem muita coisa, irmãos. Muita coisa interessante, né? Mas vamos lendo aqui. Então, somos derrubados, mas não destruídos. Não é verdade? Então, em quem nós devemos ter aqui? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Na sua palavra. Salmo 56, Hebreus 13. Hebreus 13 é a mesma coisa que Salmo 56, 11. Salmo 56, verso 11. O Salmo, irmãos, não tem capítulo. Nós aqui, muitos somos de nós experientes, mas às vezes falhamos nesses detalhes, né? O Salmo, ele é capítulo, e não tem capítulo, e não é versículo, são versos. Versos. Ah, mas eu vejo pastores renomados, normal. Eu não vejo como erro, tá? Não vejo como erro. Mas vamos primar aqui pela excelência, né? Parece que vai aprender meus filhos fazer as coisas. Ele fez 30 dias dele. E agora o Pantera vai ler na Bíblia, pegando não era montando a Bíblia, agora eu vou falar direto aí. É a casa de Deus, a casa de Deus. É aqui, a casa de oração.
E o próprio Jesus disse que é a casa de oração, que é chamado de casa de oração. E nós não lemos dessas partes. Quando Salomão mesmo escreveu aquela oração, eu disse, eu vou ouvir a oração do estudo, eu não vou ficar aqui mais, eu vou ouvir a oração do estudo. Aluno, É a casa de Deus, a casa de Deus. Então está pregando e dizendo que aqui nós somos temporados do Espírito, a casa de Deus, mas uma hora ele disse que aqui é a casa de Deus. Aí tem gente que aprende depois, não sai mais da mesa. É a mesma coisa disso aqui, né? Eu vejo que a pessoa ora casa de Deus, né? Mas podemos, por exemplo, uma vez fui chamado para orar, eu coloquei casa de Deus de oração, tudo bem. Mas, como eu disse, né? Tem coisas que é o costume, né? É o costume, né? Que é o jeito, né? Então, isso, Salmo 56, verso 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples... Não, que me pode fazer um simples ser humano, né? Então, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Ontem a gente estava falando aqui no discipulado sobre confiança. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Que coisa maravilhosa, né? Realmente, quando nós confiamos em Deus, acreditamos na sua providência, né? E se não vir a providência, ele vai continuar sendo Deus e vamos continuar o adorando. É isso que eu falo na minha oração, né? Se vir, maravilhoso é. Se não vir, ele vai continuar sendo Deus. Vamos continuar lhe adorando. Colocar a sua confiança, irmãos. Deus, ele antevê, ele prevê o que acontece. Ele colocou Esté ali naquela posição muito antes. Todo o contexto, todo o cenário para ela estar ali como rainha. É uma providência divina. A escolha da rainha era feita por... Não se escolhia por concurso. Escolhia filhos de nobres, filhos de reis, né? Assim fazia. Lá não, foi feito concurso dessa vez. Deus, ele arruma, ele ajeita. Agora temos a confiança nele necessária, né? Né, pastor Vicente? Estava falando ontem sobre isso, né? A confiança em Deus. Esse episódio aí, porque a sentença já estava dada. Seria fatal mesmo. Mas se morrer, né? Vai pro céu, mas voltar para dizer. Lutar, né? A terra prometida, né? Para conquistar o formal. Incrível, né? Não é só assim, chegar e entrar, não. Então, Deus deu livramento, mas a coragem de Esté para entrar lá no palácio, com a vida. Mas a gente tem que lutar. Dá para a gente esse exemplo. Tem que confiar sempre. Não podemos desanimar porque a morte está mesmo. Cara, esse negócio aí vai dar livramento. Uhum. Então, irmãos, Deus, ele permite certas situações. Né? Deus, ele permite certas situações na nossa vida. E a Bíblia mostra em diversas situações. Isso é para nos aprimorar, que é para nos ensinar. Não é isso? É ou não é? Nos aprimorar nas situações adversas. Mas vocês observam que Deus sempre está ali de forma providente. Ele provê aquela situação. Confiar em Deus. Não é só falar da boca para fora. É fácil. Muitas vezes nós somos desanimados, como eu falei há pouco, né? Isso não deve acontecer. Devemos confiar, acreditar, né? Certo, irmãos? Ele permite situações. O diabo, ele tem um irmão da congregação que não gosta que fale diabo, né? Na aula de ABD. O diabo, ele tem...
o diabo ele tem as pessoas dele ali, por aí. Ele tem as pessoas dele, mas Deus também tem as pessoas dele. Sabiam? Né? O diabo tem as pessoas dele. Todo lugar ele tem ali um servo dele ali. Mas Deus também tem os dele. Isso. Deus também tem os dele, irmãos. Né? E com confiança, né? Uma confiança em Deus, que Ele provê, Ele cuida, Ele protege, né? Ele dá a providência para que nós... Vamos seguir, que já são 9 horas, já está na primeira do primeiro ainda. Um obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei, e não permitir que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio, sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei se estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque o rei temiam ser vítima de conspirações. Então, irmãos, olha o que aconteceu. O decreto, vamos lá falar rapidamente. O decreto foi lançado, Mardoqueu ficou profundamente triste, lamentando, pano de saco, se vestiu, foi para lá, para frente do palácio, e Esther não sabia de nada. Foi lá, mandou ataque, que é o eunuco, levando roupas para ele. Ela não sabia, né? Ele chegou lá e disse, não quero não. Aí ele voltou, aí disse para Esther que não queria roupa. Aí ele disse, mas para que é isso? Então, para que ele está fazendo? Né? Aí ele voltou lá, aí que ele foi dizer o que aconteceu. Né? O que aconteceu. E pediu para ela agir. Né? Pediu para ela agir. Aí ela temeu, assim como a gente fala assim, ela tremeu na base. Entenderam? Ela tremeu na base, como se diz por aí. Porque ele pediu para ela agir. E ela pensou assim, o que eu vou fazer? O rei não pode chegar perto na presença dele, senão morre. Né? Ele não fala comigo há mais de 30 dias. O que eu vou fazer? Vocês entenderam a situação? Ela tremeu na base. Aí ela mandou dizer isso para ele. Olha, ele me chama há 30 dias, há mais de 30 dias. Mandou dizer para ela que se ela entrasse na presença do rei, ela poderia ser morta. Entenderam a situação? Aí ela tremeu na base depois de sair, né? Que ele pediu para ela agir. Aí ele respondeu. Eu acho que o melhor versículo de todo esse trimestre, esse 4:14 aí de Esther. O melhor versículo de todo esse trimestre aí, a parte de Esther, né? A parte de Esther. Aí ele disse para ela, olha, presta bem atenção. Ele disse para ela, ele mandou dizer para ela, o nosso Deus vai dar o livramento. Né? Vai dar o livramento. Tu agindo ou não. Mas a casa, se tu não fizer nada, a tua casa perecerá. Entenderam? E quem sabe não foi para isso que você foi colocado aí. Aí ele pegou pesado com ela. Tá entendendo? Quem sabe se não foi para isso que você foi colocado aí, como rainha. Né? Aí ela, aí ela acreditou. Né? Não é isso? Quer dizer, que o povo dela, ela achava, ele disse para ela, olha, tu não está salva estando aí mesmo no palácio. Tu é judeia, tu é judia. E se tu não fizer nada, Deus vai dar o livramento. Então, olha só, ele foi muito confiante, né, em Deus, não foi? Confiante em Deus. Porque Deus vai dar o escape de uma forma ou de outra, você querendo ou não. Como eu falei das missões, da obra missionária, você quer participar da obra missionária ou não? Você quer ir junto com o projeto de Deus ou não? Deus vai fazer a obra dele. Mas é com você ou sem você?
Mesma coisa aí. Entenderam? Né? Estão entendendo o contexto aí? Né? Aí ela caiu em si. Aí ela respondeu como uma mulher de Deus. Então vamos jejuar. Vamos orar 3 dias, que eu vou lá na frente dele. Se eu morrer, não tem problema nenhum. Mas eu vou lá fazer o que é para fazer. Entenderam? Não é que história linda essa, né? História maravilhosa, irmãos. Ela jejuou e orou por 3 dias. Ela, as suas servas, e pediu para o povo judeu também fazer o mesmo. Então, o que serve para a nossa vida aqui? A gente tem que ter atitude, irmãos. Temos que nos aproximar de Deus. Jejuando, orando. Você quer uma providência divina? Né? Clame a Deus. Eu falei ainda há pouco. Clamemos a Deus. Busquemos a Deus em oração, jejum. O jejum entre você e Deus. Olha, ela foi após 3 dias sem comer, sem beber. Ela se vestiu da melhor roupa real, lavou o rosto, foi lá à presença de Deus. 3 dias sem comer, toda bonita e maravilhosa, irmãos. Então o jejum entre eu e Deus, entre você e Deus. Não é para os outros verem que você está triste, que você está ali, eu estou jejuando. Não é? Estou jejuando. Não é não, irmãos. É entre você e Deus. Então, você quer uma estimação de Deus? Vamos jejuar. Vamos clamar a Deus. Vamos orar a Ele, né, de uma forma mais intensa. É isso que eu busco também em casa, irmãos. Às vezes eu consigo, às vezes não. Às vezes passo dias tentando, não consigo. Mas a gente tem que estar lá tentando, buscando, porque não é fácil, irmão. Não é fácil. A gente fica no comodismo ali, não quer jejuar. A gente fica ali no conforto, não quer jejuar. A gente não quer ferir o nosso interesse ali, sabe? O nosso dia a dia ali. Não, vou jejuar. Né? Então, é isso que essa palavra traz para nós hoje, irmãos. E a oração, ela tem aquela questão. Tem muita gente que ora, mas ele não tem ação. Você vê que ela teve o momento da oração, exatamente, pediu a consagração de todo o povo de Deus e ela agiu. Agora ela partiu para a ação, já que nós orou e jejuou, agora eu vou lá na presença do rei. Nem que eu morra, né? Quer dizer, ela teve a ação, né? Mas se ele tivesse ficado só orando e jejuando, ela não tivesse arriscado, não teria recebido a bênção. Né? Então exato. Tem muitas pessoas que oram, mas eles não têm ação. Deus não desce do céu para poder realizar. Você tem que agir, Deus abençoa o seu projeto. Sim. Exatamente. Orar e agir. Lição para nós hoje, irmão, isso aí. Lição para nós. Vai aos pés do Senhor, né? Ajoelhar na presença dele. Olha a Ana. Ana queria tanto o filho, né? Que era atormentada pela mulher do marido dela, né? Penina. Então, ela ficou no culto. Depois de terminar o culto, ela ficou lá, orando. Terminou o culto, ela ficou lá de novo. Aí o sacerdote viu um dia ela se demorar na presença de Deus. A palavra fala assim, né? Se demorar na presença de Deus. Terminou o culto, se demorou na presença de Deus. Terceiro culto, várias vezes se demorou na presença de Deus. Aí o profeta olhou, ele falou, a mulher fica orando, ele viu o movimento dos lábios dela, achou que ela estava até corre, né? Mas não, olha só, ela se demorou na presença dela, foi observada. Por quem? Pelo homem. Mas o homem é o canal que Deus usa para abençoar. E o decreto de bênção dela foi dado pelo profeta. E vai e que Deus conceda a tua petição. Não foi isso que ele falou? Não foi? Lá de Ana, né? Quando pediu Samuel, quando pediu o filho, né? É isso? Ela se demorou na presença de Deus, estava buscando Deus. E quem percebeu ali, o homem percebeu a vontade dela, né?
Isso é canal de bênção que Deus usa, irmãos. Ela se demorou na presença de Deus. Vamos seguindo aqui. Autoritarismo de morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais, né? Do palácio, 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. Dois de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos e muito comum ditadores terem mortes trágicas, né? Aqui, irmãos, a gente fala de Muammar Gaddafi, né? O líder também, aquele líder que é autoritário, ele é mal falado no meio, né? Entre os irmãos, entre as pessoas. Então, tem momento democrático e tem um momento de ser autocrático, certo? Na nossa casa, por exemplo, tem um momento que a gente tem que ouvir os filhos, ouvir a mulher, né? Para a gente tomar a melhor decisão. Mas tem momentos que não. Tem momentos que não é para ouvir, é para você decidir, né? Nós temos que ter aqui o quê? O discernimento. Tem momentos que é para ouvir, tem momentos que é para refletir, mas tem coisas que você já sabe o que é para fazer. Tem coisas que você já entende aquele fato, tem um discernimento. Então é para tomar decisão, não é para ser democrático, né? Então tudo tem o seu momento, né? 2. Mardoqueu convence Esther, confiando na providência divina. Olha aqui, a confiança, né? Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta dela. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era de extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento, da outra parte, virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Ele confiava em Deus, irmãos, né? Ele confiava, sabia que o povo tinha promessa de Deus, que uma hora ou outra a providência divina ia acontecer, uma hora ou outra o escape iria acontecer. Então ele tinha essa confiança, né? Falamos sobre jejum, falamos sobre oração. Nós chegamos à presença do rei assim, né? Aí o rei vai lá, estende o cetro de ouro, nosso Deus, que eu digo, né? Nós chegamos à presença dele. Ele nos recebe, não é? Interessante, né? Porque a gente vê lá que Deus não se gostava disso. E não era uma afronta, era só por causa da religião dele. Era honrando Deus. Se a gente quer pegar isso pra gente, então a gente vai fazer isso no patrão da gente. É isso. E ele realmente devia desonrar Deus para agradar uma pessoa. Aí realmente o diabo falou com a mão lá, guarda esse povo, aí é coisa de Satanás mesmo. Uhum. Aí não tem como a gente falar, porque a gente coloca a culpa do diabo, nem é. Tá falando isso aqui, ó. Eles colocam a culpa, mas não é. Mas aqui não, é uma questão maligna mesmo, é uma prova para sempre, é o diabo, Deus não vai deixar. E realmente ele tem, se Deus não intervesse aí, ia acontecer morte mesmo. Você vê que a rainha ela arrisca a própria filha, né? Porque realmente
Quando ela entra lá, eu já falo com o rei. Recebe ela, o negócio está perto. E aí, ela já usou a estratégia dela. Isso tudo a gente aprende, não é assim. Tem vezes que você solta a palavra antes da hora. O banquete estava até acontecendo, porque ela realmente Exatamente. Isso mesmo. precisava, né? Era necessário, né? Primeiro Deus, depois o homem. Esté convenceu-se de que precisava agir. Antes de tudo, porém, é preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus. E o nosso cotidiano, e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esté procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor da sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas, né? Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Como eu disse, quer alcançar a favor de Deus? Clame a Ele. Não é isso, irmãos? Aí a pessoa pensa assim, clamar a Ele, chegar a Ele. No mundo das empresas fala assim, network, né? No mundo de Deus não tem network, não. É Deus mesmo. Não adianta puxar saco do pastor, como diz assim. Não se fala assim? Não adianta querer se exibir, querer aparecer. Não adianta no mundo. No reino de Deus não tem isso, não. No mundo das empresas, não, eu tenho que ir naquele jantar, porque aquele homem ele pode conseguir algo para mim, uma nova função, pode me dar algum cargo, pode me dar algum favor, pode me conseguir um presbitério, um diaconato, um pastor, um evangelismo, sei lá, tantas coisas no mundo corporativo. Não tem network não, irmãos. É jejuar na presença de Deus, é Deus que é o Senhor, né? Às vezes nós pensamos assim, eu vou aparecer. Vou aparecer que eu vou receber a bênção, né? Não vou buscar aqui aparecer mais, Irmãos, clame a Deus, que aí sim você será exaltado diante dos homens. A gente está falando nessa manhã de uma coisa importante demais, mas que não é fácil. Falar sobre jejum, né? Jejuar. Né? Jejuar, ele mortifica a carne, não é isso? Mortifica a carne. É a palavra de Deus que diz que nós devemos mortificar a carne. Sair do nosso comodismo. Entendeu? Então, devemos clamar primeiro a Deus, depois o homem aqui, né? Confiar em Deus não é tentá-lo. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Se eu for lá e morrer, eu vou morrer. Mas né? Então ela se preparou, ela foi prudente, né? Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição, em Daniel lá. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. Soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Esse ponto aqui, a gente não pode deixar de falar, né, pessoal? Não pode deixar de falar. A gente vê muito da teoria das prosperidades, vê muito na confissão positiva, né? Teorias de igrejas aí que diz assim, eu decreto, né? Eu te abençoo,
né? Falando que... Vai falar, irmão. Não é para convencer Deus de alguma coisa que está fazendo. Jejum para tornar você sensível ao direcionamento dos amores de Deus. Porque que Esther jejuou, toda a ação que ela teve, no meio, foi direcionada pela sensibilidade que Deus colocou no Espírito. Não é para convencer Deus a fazer alguma coisa para você. É porque quando o jejum enfraquece, mortifica o corpo. Torna mais sensível. E Deus, Ele quer o melhor para nós, né? Não é isso? Deus quer o melhor para nós. Como eu disse, nós estamos no prumo de Deus, vamos dizer, no prumo. Deus, Ele atende as nossas petições, mas principalmente devemos adorá-lo, né? O sentido ali é de adoração. Adorar a Deus, né? Então, irmãos, falando sobre isso aqui, né? Na realidade, o que acontece? O servo vira senhor, né? Eu faço o que faço, né? Eu abençoo, eu decreto, né? Quer dizer, Deus, ele fica como servo, entenderam? O servo vira senhor, o senhor vira servo. Quando nós vemos que a pessoa extrapola, quer colocar os poderes que são ela que faz, né? Ela que é o cara, vamos dizer assim, né? Que é a pessoa que toma e faz acontecer. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm o dom, né? E têm o dom. E essas pessoas, prestem atenção, essas pessoas, elas são usadas por Deus. E esse uso por Deus acaba tornando-as insensíveis à palavra de Deus, insensíveis à mudança sua mesmo, porque são pessoas falhas, e acaba falhando. Aí a gente vê assim, essa pessoa faz isso e tem a vida desse jeito. Ela tem o dom, né? Mas vai acabando se esgotando também, né? Mas, como olha, Salomão foi o mais sábio e inteligente que já houve sobre a terra. No final da vida, ele fez coisas que não era para fazer, entrou em pecado da idolatria. Pecou e permitiu pecar. Então ele tinha o dom? Tinha, mas ele foi falho. A mesma coisa nós vemos por aqui, no nosso mundo, né? Pessoas que têm o dom, mas que acabam falhando. E pode acontecer isso comigo? Pode acontecer com o irmão? Pode. Nós temos que estar vigilantes. Vigiai e orai, né? Vigiai e orai. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Olha aí, ela jejuou, né? Preparou. Ela foi prudente, não está dizendo aqui, né? Prudência, preparação e ação. Entendeu? Prudência, preparação e ação. Ao decidir estar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele, quando a visse. Vida ou morte era um grande desafio. Por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes. Vou até repetir aqui. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail
consegue resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Irmãos. Você sabe a diferença que eu vejo assim, entre envolvimento e comprometimento? Envolver é participar, é contribuir, é ajudar, mas de maneira nenhuma vai afetar os seus interesses, ou ferir o que você tem, né? Enquanto comprometer-se é dar a vida por ali. Naquele primeiro momento, Esther recebeu aquela notícia ali e disse assim: eu não posso fazer isso porque eu não posso entrar na presença do rei. Então ela não estava comprometida, ela estava envolvida. Entenderam a diferença? Ela estava envolvida. Sim, os professores falam 4 minutos. Olha, ela estava envolvida, mas não estava comprometida. Entendeu a diferença? E aí, quando ela se preparou, quando ela jejuou, quando ela foi fazer o que tinha que fazer, quando ela agiu, aí ela se comprometeu, porque era vida ou era morte. No comprometimento, nós damos até a nossa vida, se for preciso, por aquele projeto. Entenderam a diferença entre envolvimento e comprometimento? Né? Envolver-se é participar, estar junto, mas a partir do momento que fere o meu interesse, aí eu já pulo fora. Fere o que eu penso ali, fere as minhas coisas, aí eu já pulo fora. Então não é comprometido. Estendendo o cetro. Assentada em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do trono se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifesta com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, né? Então ela foi abençoada ali, né? Deu certo. Foi vida ou morte? Foi vida. Porque Deus, ele estava com ela. Deus, ele estava com ela, irmãos. Né? Então ela preparou todo o ambiente. Ela preparou todo o clima, né, para ir naquele momento, né? Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete, no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Ô irmão, isso aqui é muito lindo, né? Ela foi à presença de Deus, ela recebeu a bênção, ela foi com cautela. Ela não foi com sede ao pote. Entendeu? Ela não foi com sede ao pote. Tipo assim, ele deu o sinal favorável a ela, mas mesmo assim ela teve cautela. Devemos ter cautela. Devemos ser sábios na hora de tomar nossas decisões. Mesmo se estivermos num ambiente favorável, vamos agir com cautela, porque pode, de repente, mudar a situação para pior também, né? Então, prudência e cautela é que nem caldo de galinha, não faz mal para ninguém. É isso? Prudência e cautela. E assim nós terminamos hoje esta lição. Amém?